No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Jacques afirma a Rosa e Samuel que Olívia foi o grande amor de sua vida, deixando os dois surpresos com a sinceridade. Samuel, emocionado, percebe que o tio guarda mágoas e segredos do passado que ainda o atormentam. Rosa, por sua vez, entende que essa confissão é uma tentativa de Jacques de justificar suas atitudes recentes, mas não consegue deixar de sentir um aperto no coração. Enquanto isso, Filipa entra em crise e Isabela se desespera ao ver a filha desmoronando diante das pressões da vida. O momento é tão grave que Jacques e Samuel se unem, apesar das diferenças, e levam Filipa às pressas para o hospital. A tensão domina o ambiente e Isabela, aflita, teme que os planos de Jacques para manipular a vida de Filipa possam piorar ainda mais sua situação emocional. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. No outro núcleo, Peter e Nina acabam se envolvendo em uma confusão ao atacar o salão de Fabiana. A princípio, era apenas uma vingança contra a rival, mas o ato impulsivo os leva a descobrir algo muito mais sério. As armas escondidas no salão, que estavam sob o controle de Rian. A descoberta os deixa chocados, pois revela um perigo muito maior do que imaginavam. Em meio ao caos, Peter decide ajudar Nina em sua relação complicada com Danilo. Mesmo sem assumir totalmente seus sentimentos, ele demonstra um cuidado especial, que não passa despercebido por Manuel. O homem perspicaz questiona Peter sobre suas verdadeiras intenções e sentimentos em relação a Nina, colocando o jovem contra a parede. Enquanto isso, Gisele se torna o apoio de Ayla, que sofre com a revelação devastadora sobre Jacques. O relacionamento das duas ganha força, mostrando que mesmo em meio às desilusões, ainda existem laços de carinho e solidariedade. Já Isabela, além de lidar com a crise de Filipa, passa a se preocupar ainda mais com os planos obscuros de Jacques. O receio de que ele use a fragilidade da filha para atingir seus objetivos deixa a mãe em alerta, decidida a proteger Filipa a qualquer custo. Samuel finalmente vai assumir a presidência da Boaz, depois de uma batalha cheia de golpes baixos, traições e disputas internas. Sua primeira atitude será direta e implacável: colocar Jacques para fora da fábrica. O vilão, que sempre acreditou ser o dono natural do império construído pelo pai, vai se ver diante da humilhação pública de ser demitido pelo próprio sobrinho. No momento em que Samuel assinar a ordem de desligamento, os corredores da Boaz se transformarão em palco de tensão. Funcionários dividirão olhares, uns chocados, outros aliviados. Afinal, muitos já estavam cansados das armações de Jacques. Samuel, com o tom firme, declarará que não permitirá que a fábrica continue sendo um espaço de corrupção e favorecimentos pessoais. Rosa, mesmo abalada, terá um brilho de orgulho nos olhos ao ver o neto tomar a frente. Jacques, no entanto, não aceitará a derrota. Ele vai sair da sala da presidência furioso, jogando papéis para o alto, chutando móveis e prometendo vingança. Seu ódio será tão palpável que até mesmo aliados como Ricardo e Davi ficarão intimidados. "Isso não vai ficar assim", gritará, enquanto todos em volta sentirão o peso de suas palavras. Se Samuel pensa que derrotou o tio de vez, estará enganado. Poucos dias depois, Rosa sofrerá um episódio grave de confusão mental em plena rua. A matriarca, que sempre foi o pilar da família, não reconhecerá sequer o próprio neto. Pessoas ao redor tentarão ajudá-la, mas a cena chamará a atenção justamente de Jacques, que verá na fragilidade da mãe a oportunidade perfeita para retomar o controle da Boaz. Com frieza calculada, ele procurará advogados especializados e dará início a um processo judicial para interditar Rosa. O argumento será cruel. Ele alegará que a mãe não tem mais condições de gerir seu próprio patrimônio e que Samuel está se aproveitando da fragilidade da avó para comandar a empresa. Essa manobra deixará Samuel em pânico, temendo não apenas perder a presidência, mas também ver a avó usada como peça em mais um jogo de poder.
Enquanto isso, Isabela e Filipa se preocuparão com os rumos da família. Filipa, já frágil emocionalmente, ficará ainda mais abalada ao presenciar a forma como Jacques manipula a situação. Isabela, em conversas tensas, deixará claro que teme pelo futuro de Filipa e pela instabilidade que isso trará para todos. Em audiência, Jacques aparecerá com uma postura firme, de terno impecável e palavras afiadas. Ele chorará lágrimas de crocodilo diante do juiz, dizendo que apenas deseja proteger a mãe de possíveis abusos. Samuel, ao lado de Vivian, contestará cada argumento, mas a cena se tornará um espetáculo público de família despedaçada. O juiz, diante dos laudos médicos iniciais, acabará acatando a solicitação de Jacques. O vilão sairá do tribunal com um sorriso vitorioso, convicto de que voltou a vencer. Em seguida, já se sentirá novamente no trono da Boaz. Sua primeira ordem será demitir todos os funcionários que Samuel havia contratado durante sua curta gestão, numa clara demonstração de força. Essa nova vitória reacenderá seu ego e ele se apresentará no escritório como se nada tivesse acontecido. Contudo, sua arrogância não durará muito tempo. Vivian entrará com um pedido de urgência na justiça, apresentando novos documentos, depoimentos e provas que mostrarão que Rosa ainda mantém plena capacidade em momentos de lucidez. O tribunal, diante da nova apelação, reverterá a decisão e concederá a Samuel a curatela da avó. O choque será imediato. Samuel, fortalecido e com o respaldo da justiça, reassumirá o comando da Boaz e entrará de cabeça erguida na presidência. A cena se tornará emblemática. Jacques, sentado na cadeira que acredita ser sua, será obrigado a levantar e entregar o posto ao sobrinho. A tensão será tanta que até os funcionários evitarão respirar alto. Jacques, com o rosto vermelho de raiva, tentará protestar, mas Samuel será implacável. A Boaz não é seu brinquedo, tio. Chega de transformar o trabalho e o legado da nossa família em moeda de troca para suas ambições. O ódio de Jacques tomará proporções ainda maiores. Ele socará a mesa, gritará que a história ainda não terminou e que Samuel vai pagar caro por cada humilhação. Ricardo, que já começava a questionar a lealdade ao vilão, dará sinais de afastamento. Davi, por sua vez, ficará dividido entre o respeito pelo primo e o medo do pai. A vitória de Samuel não será apenas jurídica ou empresarial, será simbólica. Pela primeira vez, ele mostrará que pode enfrentar Jacques sem se intimidar. Rosa, mesmo fragilizada, reconhecerá o gesto de coragem do neto e terá lágrimas de emoção ao vê-lo proteger tanto a família quanto o legado da Boaz. Porém, a guerra não terminará aí. O coração de Jacques estará tomado por ódio e sua sede de vingança será tão intensa que deixará todos ao redor apreensivos. Até mesmo os aliados mais próximos perceberão que o vilão está disposto a atravessar qualquer limite, inclusive usar a própria mãe em seu jogo sujo para reconquistar o que considera seu por direito. As próximas cenas prometem um turbilhão de emoções. Samuel consolidando sua liderança. Rosa lutando contra a própria fragilidade. Vivian se firmando como peça-chave na resistência contra Jacques. E o vilão, cada vez mais perigoso, arquitetando um novo golpe que pode colocar tudo a perder. Enquanto Samuel reassume a presidência, Filipa mergulhará em uma crise nervosa. A jovem, ainda abalada pelas perdas e pelas manipulações que sofreu, verá na ascensão de Samuel uma esperança, mas também um risco. Ela temerá que Jacques, em um surto de vingança, volte a atingi-la de maneira indireta. Em uma conversa tensa com Isabela, Filipa confessará sentir que está sendo observada. Ele não vai parar, mãe. O Jacques sempre encontra um jeito de nos destruir, dirá, em prantos. Isabela, por sua vez, ficará dividida entre apoiar a filha e manter a calma necessária para lidar com a instabilidade. Sua preocupação não será apenas com Filipa, mas com Rosa. Sua avó é o alvo agora, Filipa. Ele vai tentar usá-la até o fim, e Samuel precisa estar preparado para isso. Alertará, prevendo que a guerra familiar está longe de acabar.
Davi viverá um dos momentos mais dramáticos de sua trajetória. Dividido entre o Samuel e a lealdade imposta pelo pai, ele começará a questionar suas próprias escolhas. As palavras tocarão fundo, mas o jovem ainda não terá coragem de se posicionar contra o pai. Cada encontro com Samuel será um lembrete de que precisa tomar uma decisão, mas o medo da fúria de Jaques continuará pesando em seus ombros. Rosa se tornará peça central no tabuleiro da disputa. Haverá momentos em que sua memória parecerá falhar por completo, confundindo nomes, lugares e até situações do presente com lembranças do passado. Em outros, ela demonstrará plena lucidez, capaz de prever as jogadas de Jaques com uma clareza assustadora. Numa dessas cenas, Rosa chamará Samuel e Vivian em seu quarto e, olhando fixamente nos olhos do neto, dirá: "Ele não vai parar, Samuel. Você carrega o sangue dele, mas também carrega o meu. Proteja a Boaz, proteja o que é nosso." A frase ecoará como uma bênção e uma responsabilidade pesada sobre os ombros do mocinho. Furioso com a perda da presidência e tomado pelo desejo de vingança, Jaques se reunirá com aliados obscuros. Ele buscará novos investidores, dispostos a financiar suas investidas em troca de favores futuros. Entre conversas em bares discretos e encontros às escondidas, surgirá um novo plano: destruir a imagem de Samuel publicamente, transformando-o em alvo de acusações falsas de corrupção. Jaques dirá em tom frio: "Se eu não posso sentar naquela cadeira, também não vou deixar o moleque desfrutar dela. Vou arrancar tudo o que ele conquistou, pedaço por pedaço." A fúria em suas palavras mostrará que ele está disposto a sacrificar qualquer um para alcançar seu objetivo, inclusive a própria família. A Boaz se transformará em um campo minado. Funcionários andarão pelos corredores com receio, sem saber quem realmente está no comando. Uns se manterão fiéis a Samuel. Outros temerão o retorno de Jaques e preferirão não se expor. As fofocas correrão soltas, alimentando um clima de desconfiança e instabilidade. Sofia vai dar uma reviravolta impressionante e colocará ninguém menos do que Jaques atrás das grades. Isso mesmo, a jovem, até então vista por muitos como apenas uma observadora da guerra pelo poder da Boaz, vai se transformar em peça-chave para derrubar o maior inimigo de Samuel. Tudo começará quando a menina escutar uma conversa entre Jaques e Tânia. E veja bem, não é qualquer conversa trivial, mas sim um pacto sombrio, cheio de ameaças veladas e intenções cruéis. Tânia, a ex-esposa do vilão, retornará a Boaz naquele mesmo dia, disfarçando sua verdadeira intenção com uma visita aparentemente casual. Quem também estará na empresa será Sofia, que terá acompanhado Samuel em uma passagem rápida, quase despretensiosa, mas que acabará mudando o rumo da história. O destino dará sua cartada no exato instante em que a menina, ao se afastar por alguns minutos, encontrará um corredor lateral vazio, iluminado apenas pelas lâmpadas frias da fábrica. De repente, as vozes ecoarão. Era Jaques, com sua fala carregada de arrogância, e Tânia, que escutava cada palavra com um misto de temor e fascinação. "Se você quiser voltar para minha vida, Tânia, terá que provar sua lealdade", dirá o vilão com um sorriso perverso. "E a única forma é me ajudar a acabar de vez com Samuel. Esse moleque acha que pode ser presidente da Boaz, mas eu vou mostrar quem é que manda aqui." Tânia hesitará, engolindo em seco. Ainda que seu coração diga para não se envolver em mais um plano sujo, sua ambição falará mais alto. O brilho do poder, somado à chance de recuperar uma posição de destaque ao lado do ex-marido, será tentador demais. Jaques, isso é arriscado demais. Samuel tem aliados, tem a mãe dele por perto, tem essa menina, Sofia, sempre vigiando, murmurará Tânia, nervosa. "Besteira!", interromperá o vilão impaciente. "Eles não são nada diante de mim, mas se você não quiser ajudar, pode sair do meu caminho. Agora, se decidir ficar, saiba que vai ter dinheiro, influência, e eu de volta ao seu lado." A promessa soará como veneno nos ouvidos de Tânia. Ela fingirá relutar, olhará para o chão, mas logo aceitará. "Se é isso que você quer, eu vou ajudar."
O que os dois não imaginavam é que Sofia, escondida atrás da porta entreaberta, ouvia tudo em silêncio absoluto. O coração da menina disparava, mas sua mente permanecia fria, calculista. Ao contrário do que Jacques acreditava, Sofia não era apenas uma criança ingênua. Com firmeza, ela tirará o celular do bolso e, sem tremer, ativará a gravação. Cada palavra, cada ameaça, cada detalhe daquele pacto sujo ficará registrado. Mais tarde, já em segurança ao lado de Samuel, Sofia revelará o que fez. O sobrinho de Jacques ficará chocado ao ouvir com os próprios ouvidos a voz do tio conspirando contra ele. "Não acredito que ele teve coragem de dizer isso. Esse homem não tem limites!" gritará Samuel furioso enquanto segura o celular da menina. "Eu gravei tudo, Samuel. Agora ninguém pode dizer que é mentira. Está tudo aqui", responderá Sofia, determinada, com os olhos marejados, mas cheios de coragem. Sem perder tempo, Samuel pegará o aparelho e seguirá direto para a delegacia. Lá, mostrará ao delegado cada segundo do áudio, exigindo providências imediatas. O policial, já desconfiado das manobras de Jacques, não hesitará. "Isso é prova suficiente para uma prisão preventiva. Vamos agir agora mesmo", anunciará o delegado, colocando em movimento uma operação silenciosa. Na manhã seguinte, o clima na Boaz estará pesado. Os funcionários, sem imaginar o que estava prestes a acontecer, circularão pelo prédio, enquanto Jacques chegará ao local com seu habitual ar de superioridade. De terno impecável e olhar desdenhoso, ele caminhará pelos corredores, já planejando como iria sabotar Samuel novamente. Mas dessa vez, não será Jacques quem dará as ordens. No momento em que atravessar a recepção, será surpreendido por 2 policiais armados, acompanhados pelo delegado. "Jacques, você está preso! Temos provas suficientes contra você!" O vilão ficará em choque, sem acreditar que alguém tivesse conseguido virar o jogo contra ele. "Isso é um absurdo! Quem ousou me denunciar?" rugirá, tomado pela fúria. Samuel surgirá logo atrás, firme, com Sofia ao seu lado. O jovem enfrentará o olhar do tio e dirá, em alto e bom som: "Acabou, Jacques. Agora você vai pagar por tudo que fez." A revelação deixará o vilão transtornado. Ao perceber Sofia encarando-o com firmeza, seus olhos se encherão de ódio. "Foi você, sua pestinha?" Cuspirá as palavras tentando avançar contra a menina, mas sendo contido pelos policiais. "Você me paga. Eu juro que vou me vingar de você, de Samuel, e de todos que ousaram cruzar o meu caminho." Sofia, mesmo assustada, não recuará. Com voz firme, devolverá: "Pode ameaçar à vontade, Jacques, mas agora todo mundo sabe quem você é de verdade, e você não vai mais enganar ninguém." O delegado dará ordem para que algemem o criminoso e Jacques será levado sob os olhares atentos de todos os presentes. Os funcionários da Boaz, chocados, comentarão o ocorrido em sussurros nervosos. Alguns, que sempre desconfiaram das intenções do vilão, sentirão um alívio imediato. Outros, que ainda estavam sob a influência dele, ficarão divididos sem saber em quem acreditar. E enquanto Jacques for conduzido para fora da fábrica, ainda berrando e jurando vingança, Samuel olhará para Sofia com uma mistura de orgulho e gratidão. "Você foi corajosa demais, Sofia. Salvou a mim, salvou a Boaz." Mas a menina, séria, cortará: "Eu fiz o que era certo. E vou continuar fazendo, Samuel. Porque essa empresa não pode cair nas mãos erradas nunca mais." O que eles não imaginam é que, mesmo atrás das grades, Jacques começará a traçar um novo plano de vingança. Suas conexões, suas alianças e sua mente calculista ainda o manterão como uma ameaça em potencial. E o que parecia o fim de uma guerra poderá se transformar apenas no início de uma batalha ainda maior. Do lado de fora da Boaz, a movimentação será intensa. A imprensa, avisada por fontes misteriosas, estará posicionada com câmeras e microfones, pronta para registrar o momento em que Jacques será colocado dentro da viatura. Flashes, gritos e perguntas se misturarão enquanto o vilão tenta manter a pose, mesmo algemado. "Isso é uma armação! Vocês vão se arrepender quando a verdade vier à tona!" berrará ele, olhando fixo para as câmeras.
Tânia, que terá acompanhado a prisão de longe, ficará em choque. O medo de ser descoberta corroerá sua expressão. Tentará se afastar discretamente, mas Sofia perceberá o movimento e cochichará no ouvido de Samuel. Ela também estava na conversa. Eu ouvi. A gravação mostra só a parte dele, mas ela concordou em ajudar. Samuel estreitará os olhos. O jogo contra Tânia ainda nem começou, mas já havia uma testemunha pronta para desmascará-la. Enquanto isso, dentro da delegacia, Jaques se recusará a colaborar. Seu interrogatório será marcado por insultos, silêncio estratégico e frases cortantes. Vocês acham que tem algo contra mim? Nada vai colar. Eu conheço as brechas da lei melhor do que qualquer um aqui. Mas o delegado impassível rebaterá. Você subestimou as pessoas erradas, Jaques. Dessa vez, não tem saída. Samuel, acompanhado de Sofia, assistirá tudo da sala ao lado, através do vidro espelhado. O jovem apertará os punhos, dividido entre o alívio e a fúria contida. Sofia, firme, colocará a mão sobre a dele. Não deixa ele te abalar. O que importa é que agora todo mundo sabe quem ele é. De volta a Boaz, os comentários se espalharão como fogo. Funcionários sussurrarão nos corredores, acionistas receberão a notícia por telefone e alguns já começarão a rever suas alianças. A queda de Jaques não seria apenas um golpe contra um homem. Era uma virada de jogo em toda a disputa pelo comando da empresa. Tânia, pressionada pelas circunstâncias, buscará refúgio na própria ganância. Procurará aliados para se proteger, mas perceberá que a sombra de Sofia agora a seguia de perto. A menina, determinada, não deixaria escapar nenhum detalhe que pudesse ligar a ex-mulher de Jaques ao plano sujo. E no fundo da cela fria, sentado em um banco de concreto, Jaques cerrará os dentes e sussurrará sozinho, como um presságio. Eles pensam que venceram, mas isso está longe de terminar. Sofia, Samuel, eu volto. E quando eu voltar, não vai sobrar ninguém. A câmera da trama se afastará lentamente, mostrando o vilão aprisionado, mas ainda perigoso. E, em contrapartida, Sofia surgindo como a força inesperada, capaz de virar o destino da Boaz de cabeça para baixo. Rosa sofrerá cada vez mais com lapsos de memória, mergulhando todos os familiares em uma situação de tensão e fragilidade emocional. O estado de saúde de Rosa vai se complicar bastante. Sofrendo de Alzheimer, a idosa terá lapsos de memória cada vez mais intensos e, em um deles, chega ao ponto de esquecer quem é sua própria neta, Sofia. O impacto desse esquecimento abalará profundamente a menina, que, mesmo tão jovem, precisará lidar com a dor de não ser reconhecida por alguém que ama. Mais adiante, a situação ficará ainda mais grave. Rosa sairá de casa com a menina, se perderá pelas ruas do Rio de Janeiro e mobilizará tanto a família quanto a polícia em uma busca desesperada. Tudo começa quando Sofia, que ainda estará sob a guarda provisória de Léo, visita a avó. O reencontro, tão aguardado por ambas, se torna emocionante e doloroso ao mesmo tempo. Rosa, com o olhar perdido e a mente embaralhada, não reconhece a menina. Quem é você está perdida? Questionará a idosa, em meio a uma confusão que deixará todos atônitos. Mesmo abalada, Sofia tenta lidar com a situação com delicadeza. Se apresenta como amiga da avó e a convida para brincar. A atitude doce da criança sensibiliza Samuel, que observa de longe e não consegue segurar as lágrimas. Ele se comove com a maturidade precoce da irmã, mas também se desespera ao perceber a gravidade da doença de Rosa. Esse momento, no entanto, gera atrito entre Samuel e Léo. O jovem, que tenta proteger a mãe de qualquer sofrimento, discorda da forma como Léo conduz a situação. Para ele, Sofia deveria estar mais próxima da avó, já que o vínculo afetivo poderia ajudar na memória. Léo, por outro lado, acredita que a menina corre riscos ao lidar de perto com uma idosa que já não controla mais a própria mente. A tensão entre os dois cresce quando Filipa consegue recuperar a guarda definitiva de Sofia na justiça. O retorno de Sofia à mansão Boaz deveria significar um recomeço, mas logo se torna mais um desafio.
A menina passa a dividir o quarto com a avó, mas a convivência diária não impede que o Alzheimer avance de maneira cruel. Em uma noite, Rosa sofre uma crise mais severa. Olhando para Sofia, ela acredita estar diante de uma colega da juventude. O delírio a faz acreditar que voltou no tempo, e tomada por lembranças distorcidas, decide levar a menina para fora de casa. Vamos! O circo está na cidade. Precisamos ir antes que acabe a apresentação, dirá Rosa, com brilho nos olhos, como se tivesse reencontrado a alegria da infância. Sofia, ingênua e confusa, segue a avó pelas ruas escuras do Rio de Janeiro. A cada esquina, Rosa se perde em lembranças soltas, apontando prédios antigos como se fossem atrações de feira. O desaparecimento das duas provoca um verdadeiro caos. Filipa, ao perceber a ausência da Sofia, entra em desespero. Gritando pela casa, convoca os empregados e, sem obter resposta, liga para a polícia. Minha mãe saiu com a Sofia! Elas não sabem onde estão, não sabem como voltar! Por favor, façam alguma coisa! Implora a jovem, tomada pelo pânico. Enquanto a polícia é acionada, Marlon assume a linha de frente da busca. O rapaz percorre ruas próximas, conversa com vizinhos e chega a seguir pistas dadas por moradores que teriam visto uma senhora desorientada com uma menina. O clima é de desespero. Ao mesmo tempo, Samuel e Léo discutem no meio da sala. O primeiro acusa o segundo de negligência, afirmando que a guarda de Sofia jamais deveria ter sido retomada sem que Rosa estivesse sob cuidados adequados. Léo, transtornada, rebate. Eu não podia prever isso, Samuel. Enquanto os dois discutem, a polícia organiza equipes para patrulhar a região. Filipa, completamente fora de si, não consegue se manter em casa e insiste em acompanhar as buscas. A cada hora que passa, o desespero aumenta e a possibilidade de tragédia parece mais próxima. Rosa, em meio ao delírio, segue caminhando pelas ruas movimentadas, agarrando a mão de Sofia e apontando para postes de luz como se fossem refletores de espetáculo. A neta, tentando manter a calma, pergunta repetidas vezes: Vovó, aonde estamos indo? Mas Rosa não responde de maneira coerente. O susto chega ao ápice quando a avó e neta se aproximam de uma avenida movimentada. Confusa, Rosa quase atravessa sem olhar para os carros e Sofia a puxa pelo braço, evitando um acidente. Motoristas buzinam, gritam e a cena atrai a atenção de curiosos que logo percebem que algo está errado. A notícia do desaparecimento de Rosa e Sofia se espalha rapidamente, transformando a mansão em um verdadeiro quartel-general de tensão. Isabela, ao receber a ligação de Filipa, larga tudo o que estava fazendo e corre para a casa, tomada pela angústia de imaginar sua mãe perdida nas ruas. Ao chegar, encontra Samuel em prantos e Léo transtornada, debatendo com os policiais. A cada minuto que passa, as chances de algo ruim acontecer aumentam. Alerta um dos oficiais pedindo calma, mas deixando todos ainda mais nervosos. Filipa, descontrolada, se agarra ao braço do delegado e implora: Pelo amor de Deus, encontrem a Sofia. Ela não sabe se defender, está só com a minha sogra, que já não reconhece mais ninguém. Enquanto isso, pelas ruas, Rosa segue vagando. Ela se convence de que está levando Sofia para um espetáculo inesquecível. A cada vitrine iluminada, aponta e fala com entusiasmo, como se fossem atrações de circo. Sofia, com lágrimas contidas, segura firme a mão da avó e tenta, com sua inocência, manter algum controle. Vovó, está ficando tarde. Não era melhor voltarmos para casa? Mas Rosa, mergulhada no delírio, responde com firmeza: Não, menina! Ainda não começou a apresentação. Se perdermos, nunca mais vamos ver. Enquanto isso, Rosa e Sofia já caminham exaustas. A idosa começa a confundir as ruas com corredores de memória. Para diante de um prédio antigo e murmura: Aqui foi onde dancei pela primeira vez. Você sabia, menina? Sofia, assustada e cansada, responde com doçura: Sim, vovó. Mas agora precisamos descansar. Vamos para casa, por favor. Rosa, no entanto, insiste em seguir adiante, mas a confusão mental começa a pesar fisicamente. Em um cruzamento movimentado, ela se desequilibra, quase caindo. Sofia a ampara, mas chora, sem saber o que fazer.
Nesse momento, um transeunte percebe a situação e decide ligar para a polícia. Poucos minutos depois, viaturas chegam ao local. A confusão é inevitável. Rosa resiste, acreditando que estão tentando separá-la da amiga de infância, enquanto Sofia grita desesperada, pedindo para não machucarem a avó. A cena é de cortar o coração. Policiais tentam conter Rosa com delicadeza, mas ela se debate, chorando, enquanto Sofia se agarra a ela. Finalmente, após muito custo, conseguem convencê-la a entrar no carro. De volta à mansão, a chegada das duas é marcada por um misto de alívio e dor. Filipa corre para abraçar a Sofia, enquanto Samuel tenta acalmar a mãe, que ainda murmura frases desconexas. Léo, devastado, permanece em silêncio, observando tudo de longe, carregando a culpa como um fardo insuportável. O episódio deixa marcas profundas. A fragilidade de Rosa diante do Alzheimer não pode mais ser ignorada, e a família precisará tomar decisões difíceis sobre os próximos passos. Leona vai fazer uma reviravolta impressionante e desmascarar Jacques na frente de todos. Cansada de ser humilhada, a mocinha bolará um plano junto com Samuel para acabar de vez com as mentiras do vilão. Essa virada não será apenas uma vitória pessoal, mas também um marco na luta contra a corrupção e o abuso de poder que dominaram a família e a empresa Boaz. Tudo começará quando Leona tiver uma nova ideia de revolucionar um negócio. Ela, que sempre foi criativa e ousada, decide montar uma empresa semelhante à Boaz, mas com uma proposta moderna e humanizada. A ideia não surge do nada. Nasce das dores que sofreu, das portas fechadas que enfrentou e da vontade de mostrar que é possível vencer com integridade. Determinada, a jovem reúne costureiras independentes, mulheres que Jacques havia dispensado ou maltratado, e cria uma cooperativa inovadora. Nasce assim a Aurora Lingerie, marca que rapidamente ganha força no mercado por valorizar a mão de obra feminina e apresentar peças que unem sensualidade, conforto e identidade. As primeiras coleções esgotam em poucos dias. As redes sociais explodem com vídeos de influenciadoras e artistas usando os modelos de Leona, e a imprensa começa a tratá-la como um exemplo de empreendedorismo. Jacques, por outro lado, perde espaço e prestígio vendo o Império Boaz tremer pela primeira vez. O vilão ficará furioso, incapaz de aceitar que uma mulher que ele tentou humilhar tantas vezes agora brilha mais do que ele. A inveja corrói suas noites, e Jacques passa a maquinar formas de sabotar a Aurora Lingerie. Reuniões secretas, telefonemas obscuros e chantagens começam a se multiplicar. Ele tenta convencer fornecedores a romperem contrato com Leona, oferece propina para inspetores fiscais perseguirem a nova empresa e chega até a contratar espiões para roubar os croques da coleção seguinte. Mas Leona não se deixa intimidar. Samuel, sempre ao seu lado, descobre parte desses planos e age como escudo, impedindo que a teia de Jacques destrua o sonho da jovem. A cada golpe baixo do vilão, Leona responde com mais criatividade, firmeza e apoio popular. Enquanto isso, uma reviravolta ainda maior se prepara. Ricardo, braço direito de Jacques, começa a se sentir sufocado pela quantidade de crimes e mentiras que precisa encobrir. No início, ele hesita, mas o peso na consciência cresce cada vez mais. Ao descobrir que Jacques foi o responsável pela sabotagem do crime que marcou a família inteira, Ricardo decide agir. Em um momento decisivo, ele entrega o vídeo da sabotagem. Nas imagens, Jacques aparece nitidamente adulterando o veículo que dias depois se tornaria o palco da tragédia. É a prova irrefutável, o ponto final de qualquer desculpa que o vilão pudesse inventar. Com a prova em mãos, Leona e Samuel organizam uma reunião na mansão da família. Rosa, a matriarca, está presente, emocionada e nervosa. Filipa, Tânia e outros membros da família acompanham, incrédulos com a revelação que se aproxima. Chegou a hora da verdade, Jacques, diz Leona, encarando o vilão nos olhos. Vocês não sabem do que estão falando. Isso é uma armação barata, grita ele, tentando manter o controle. Mas quando o vídeo é exibido em um telão improvisado,
não resta dúvida. As imagens mostram Jacques com frieza e determinação, mexendo no carro que depois tiraria a vida de Jacques. Rosa, devastada, cai em lágrimas. Samuel se aproxima da avó para ampará-la. Ricardo, em silêncio, abaixa a cabeça, consciente do peso do que trouxe à tona. Você matou o próprio irmão, tudo por ambição, tudo para sentar naquela cadeira da Boaz, acusa Samuel, a voz firme ecoando pelo salão. Mentira! Ele merecia, ele sempre foi o favorito de mamãe. Eu só peguei o que era meu por direito, retruca Jacques, já sem disfarçar sua insanidade. Todos, um a um, começam a jogar na cara do vilão todas as falcatruas cometidas ao longo dos anos. O roubo de dinheiro da empresa, os golpes contra funcionários, as manipulações para separar famílias, a crueldade contra Leona e Samuel, a tentativa de comprar testemunhas e até a perseguição a quem ousasse desafiá-lo. Jacques tenta se defender, mas sua máscara cai. Nervoso, começa a suar, tremer e perder o controle da fala. Vocês não têm o direito de me julgar. Eu sou o presidente da Boaz. Eu sou o dono desta família. Mas as palavras já não têm efeito. Rosa, com a voz firme apesar das lágrimas, sentencia. Você não é dono de nada, Jacques. Você é apenas um criminoso que precisa pagar pelo que fez. Encurralado, Jacques percebe que não tem mais saída. Ele quebra o telão com um golpe, empurra os familiares e foge em disparada pela porta da mansão. O caos se instala. Gritos ecoam pela casa. Samuel corre atrás dele, mas o vilão consegue escapar por pouco. A notícia da fuga se espalha rápido. Em poucas horas, a polícia já está à caça do criminoso. Sirenes cortam a noite, viaturas percorrem ruas e becos e a cidade inteira parece respirar tensão. Caçada a Jacques, o empresário acusado de matar o próprio irmão, estampam as manchetes dos jornais. Começa então uma caçada tenebrosa. Policiais armados cercam galpões, estradas e pontos estratégicos. Informantes relatam movimentações estranhas. Helicópteros sobrevoam a região. Jacques, porém, mostra que não é apenas cruel. É astuto. Ele muda de esconderijo constantemente, troca de carro, se disfarça e suborna pessoas para mantê-lo informado. Enquanto isso, Leona se mantém firme. Ela sabe que o vilão ainda é perigoso, mas também que sua derrocada é apenas questão de tempo. Samuel, determinado, promete que não descansará até ver o tio atrás das grades. Rosa, arrasada, tenta se reerguer. Mesmo em meio à dor, sente um certo alívio ao perceber que, finalmente, a verdade veio à tona. Com a fuga de Jacques, a cidade inteira entra em estado de alerta. Os jornais exploram cada detalhe. Os programas sensacionalistas exibem entrevistas com ex-funcionários da Boaz que confirmam as falcatruas do empresário, e até vizinhos que antes o temiam começam a denunciar seus passos. A imagem de Jacques, outrora de um homem de negócios respeitado, se dissolve em horas. Samuel participa ativamente da investigação. Em parceria com a polícia, ele percorre antigos galpões da família, casas abandonadas e até o sítio onde Jacques costumava se esconder nos tempos de juventude. A cada pista falsa, a tensão aumenta, mas a determinação não diminui. Ele não vai escapar. Não desta vez, repete Samuel, incansável. Dias depois, uma denúncia anônima chega até a delegacia. Um homem misterioso teria visto Jacques em um barracão nos arredores da cidade, próximo a uma estrada desativada. O local é isolado, cheio de entulho, perfeito para um criminoso se esconder. Na calada da noite, dezenas de policiais cercam a região. Viaturas desligam os faróis, helicópteros sobrevoam em silêncio e, de repente, a ordem é dada. Ninguém entra, ninguém sai. Jacques percebe que está encurralado. Ele carrega uma mala com dinheiro e documentos falsos, pronto para fugir do país, mas o tempo se esgota. Pela primeira vez, o vilão sente o peso real da derrota. Em meio ao cerco, Jacques tenta uma última jogada. Ele rende um dos seguranças da Boaz que havia sido forçado a ajudá-lo, usando o homem como escudo humano. A cena é tensa, cercada por refletores e armas apontadas.
Vocês nunca vão me pegar vivo! Grita o vilão com os olhos insanos. Solta ele, Jaques! Já chega de covardia! Berra Samuel, avançando lentamente. O clima fica insustentável. A tensão poderia resultar em tragédia, mas o próprio segurança, em um ato de coragem, se desvencilha do vilão. É nesse instante que Jaques perde o controle. Corre em direção ao matagal, atirando para o alto, em uma fuga desesperada. A caçada se estende por horas, mas a noite já não protege Jaques. Cães farejadores seguem seu rastro, drones monitoram os arredores, e cada passo do vilão se torna mais pesado. Até que, exausto, sujo de lama e sem munição, ele é finalmente encurralado em uma ribanceira. Acabou, Jaques. Você vai pagar por tudo que fez, diz o delegado apontando a arma. O vilão, ofegante, ainda tenta manter a pose. Eu sou Jaques o Crápula. Vocês nunca vão conseguir me apagar da história, mas sem forças, ele desaba. Algemado, é levado sob vaias e flashes da imprensa. O homem que um dia controlou a Boaz e humilhou sua própria família agora é apenas um criminoso derrotado, exposto diante de todos. Na mansão, a notícia da prisão chega como um alívio. Rosa, emocionada, agradece a Samuel e Leona pela coragem de enfrentarem o Crápula. Filipa, em lágrimas, reconhece que sempre fechou os olhos para as maldades de Jaques e agora precisa lidar com o peso dessa escolha. Leona, por sua vez, se torna símbolo de resistência e superação. Sua empresa cresce ainda mais e sua imagem de mulher forte inspira outras a não se calarem diante da injustiça. Samuel, mesmo abalado, sente que cumpriu uma missão. Ele olha para Leona e para Rosa com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, a família poderá respirar em paz.